Áudio sobre bulimia e anorexia. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por assistirem, darem um apoio ao meu canal, né? E a minha intenção com esses áudios é esclarecer dúvidas, auxiliar pessoas a desenvolverem ferramentas para lidar com diversos tipos de psicopatologias, né? Lembrando que cada mensagem que vocês dão, cada conselho, cada participação, eu tento ler atentamente, eu tento pegar as sugestões que vocês dão, tá? Então, há uma troca aí de informação, de apoio mútuo, né? E hoje eu vou comentar sobre bulimia e anorexia, o que efetivamente são esses distúrbios psicológicos, né? A bulimia, ela se distingue da anorexia num aspecto. A bulimia, a pessoa ingere uma quantidade exagerada de alimentos, de líquidos, a ponto de ela quase passar mal. Muitas vezes ela pode até passar mal, vomitar, né? É um distúrbio de percepção do próprio corpo, como a anorexia. Na anorexia, esse movimento é de evitar alimentos. Enquanto na bulimia a gente observa o exagero no consumo de alimentos, a pessoa come até ficar muito empanturrada, né? A anorexia, a pessoa evita qualquer tipo de contato com alimentos. Tá. Então, quais os aspectos são em comum nesses dois problemas, né? O que eles têm em comum é que a pessoa, após ingerir muito alimento, no caso da bulimia, ou quando a pessoa ingere pouquíssimo alimento, no caso da anorexia, ambas provocam vômito, ambas tentam retirar de dentro do estômago, de alguma forma, aquele alimento que foi consumido, né? Uma, bulimia, o alimento que foi consumido em excesso, e a anorexia, o alimento que foi consumido em pouca quantidade. Mesmo assim, essa pessoa que, né, provoca vômitos, provoca situações, né, que retira esse alimento do corpo. Então pode vir através de um vômito, pode vir através de uma diarreia induzida. A pessoa come o alimento em pouca ou muita quantidade e depois se enche de laxante. Toma muitos laxativos, remédios para soltar o intestino, para, né, evacuar. Então a pessoa consome aquele produto, mas dali a uns 2, 3 minutos já está tentando retirar esse alimento. E por que essa psicopatologia é preocupante, extremamente preocupante? Porque não dá tempo do organismo reter alguma vitamina, não dá tempo do organismo sugar alguma proteína, sugar o alimento, né? Então a pessoa coloca o alimento para dentro, o nosso organismo, ele precisa de um tempo para digerir aquilo, ele precisa de um tempo para absorver, né? Ele tem todo um processo, né? Então o que acontece? Quando a pessoa engole o alimento, ela já tenta retirar, né, do organismo, o organismo não tem esse tempo hábil, né, para aproveitar essa alimentação, para aproveitar esses nutrientes. Então, tanto o bulímico quanto o anorexo, eles geralmente apresentam anemia, apresentam pouca quantidade de nutrientes no sangue, né? Então, geralmente, eles são vítimas de desnutrição. E a desnutrição, ela causa vários transtornos físicos, como cansaço, falta de disposição, de ânimo, de motivação, né?
a pessoa fica com pouca resistência a doenças, fica mais exposta a ficar adoecida, porque o organismo não tem forças para combater qualquer doença. Então, ele perde a defesa natural, né? Porque não tem força. Então, a defesa natural do organismo fica comprometida. E muitos anorexos são vitimados, né, por gripes, por doenças que o organismo teria condição de combater, mas por o organismo estar fraco, sem nutrientes, ele não tem como combater, né? Então, quem sofre desse problema, dessa psicopatologia, seja anorexia ou bulimia, geralmente apresenta um quadro de desnutrição severa, grave, né? E os médicos recomendam o quê? Alimentação, né? A pessoa tem que se alimentar. E muitas vezes até passam vitaminas, mas as vitaminas, né? Os fármacos, né? Eles são complementares, então a pessoa tem que se alimentar mesmo, de comida, né? A vitamina é um complemento dessa alimentação. E o que se faz geralmente, né? E o que os médicos, né, do corpo, da medicina, eles fazem geralmente? Encaminham essa pessoa para um psiquiatra ou um psicólogo, né? Porque a anorexia e a bulimia, ela aparece nos exames clínicos como um quadro de desnutrição, de anemia. Mas a anorexia e a bulimia ela não é causada pelo corpo, né? Ela é causada por um distúrbio de percepção. A pessoa que está acometida dessa psicopatologia, ela fica com uma visão distorcida de si mesma. Então, o anorexo, quando ele se olha no espelho, é como se ele olhasse a imagem dele no espelho com um óculos que distorce a visão dele, né? Então, ele vai enxergar no espelho aquela dobrinha na barriga, ele vai enxergar como se fosse uma barriga obesa, né? Aquele contorninho do seio já vai interpretar como se fosse um pedaço de gordura muito grande, exagerado. O anorexo e o bulímico, eles têm uma percepção do próprio corpo distorcida. Então, as pessoas, às vezes, ao redor, amigos, parentes, pai, mãe, tentam se aproximar, tentam dizer, minha filha, você está linda, você não tem que emagrecer, né? Você está muito bem. Os rapazes, namorados, até conversam com elas, né? Mas a pessoa tenta visualizar uma pessoa com óculos num grau que não é o dela, né? Um óculos que distorce a visão. O anorexo e o bulímico, eles estão com esse óculos psicológico, né? Um óculos que distorce, que faz com que eles vejam tudo no aumentativo, no exagero, né? Então, não adianta muito, né? Que a pessoa fique, você tem que comer, né? Você tem que se cuidar, você está muito bem, a roupa ficou ótima em você. Numa loja, uma vendedora elogia, né? Mas mesmo assim, o anorexo e o bulímico, eles vão ter dificuldade. Mesmo assim, o anorexo e o bulímico, eles vão ter dificuldade de absorver esses elogios, porque eles estão com esse óculos psicológico que distorce. Tenta pegar um óculos, né, do vovô, da vovó, né, do papai, um óculos que não seja no seu grau. Você, quando coloca esse óculos, você vê o mundo distorcido, você vê o mundo de outra forma, o mundo parece diferente, né? Então, o anorexo e o bulímico, eles estão com esse óculos, eles estão com essa visão distorcida. Então, não tem muito, né, o que você pode argumentar. Eles têm que, quer dizer, se deseja, né, que eles retirem esse óculos. E como eles vão fazer isso? Trabalhando questões psicológicas, né? A anorexia e a bulimia, ela se instala aos poucos, até que chegar ao pico que a pessoa começa efetivamente a evitar alimentos ou alimentos em exagero, né? Tem fatores, podem haver, né, fatores hormonais,
Mas aí, quando o médico do corpo, da medicina, ele visualiza que não tem nada, não tem nenhuma justificativa clínica, né, do corpo que esteja causando esse distúrbio, ele encaminha para um profissional de saúde mental. Por quê? Porque esse indivíduo ele está com uma distorção da realidade, né, do próprio corpo. Então, uma pessoa que está anorexia, ela vai numa loja de roupa, ela vai colocar uma roupa nela, a roupa vai ficar bem, mas ela vai cismar que o número dela tem que ser menor. Ela vai cismar que ela está gorda. Ela vai se achar ridícula, inapropriada. Quando ela for numa festa, ela vai perceber as pessoas olhando para ela, como eu falei, é uma percepção distorcida, né? Às vezes as pessoas estão olhando para ela, estão achando ela bonita, mas ela, nessa distorção da realidade, né, nessa distorção da autopercepção, ela vai achar que as pessoas estão comentando da barriga dela, da gordura dela, de que ela está feia, de que ela está inapropriada, que ela está inadequada, que ela é indesejável, né? Então, como é feito, né, essa terapia, esse tratamento? Há uma busca da autoestima, né? Em geral, a anorexia e bulimia, eles estão com uma autoestima bem deteriorada, né? E quando nós estamos com uma autoestima baixa, nós somos muito influenciáveis pelo externo, né? E acabamos nos tornando até pessimistas. Então, quando a autoestima está baixa, o amor próprio, né, que a gente chama no vulgar, né, no cotidiano, o amor próprio, seria um sinônimo de autoestima. Quando ela está baixa, nossa tendência é o quê? É se desmerecer, é se desvalorizar, é ficar carente de apoio externo, é ficar mendigando a atenção das pessoas, ficar mendigando amor das pessoas, né? Porque o amor próprio está baixo, então a pessoa mendiga esse amor do outro, né? Ela se humilha, ela se vende não só no sentido monetário, mas também emocional. Ela abre mão dela para agradar aquele outro, ela vive em função daquele outro. Então a anorexia e a bulimia estão muito relacionados à baixa autoestima. Então esse tratamento é feito baseado nessa autoestima e, consequentemente, no autoconhecimento. E o que consiste o autoconhecimento? É você descobrir suas habilidades, descobrir suas limitações, né? Como no cotidiano a gente fala os pontos fortes e fracos, né? Por que isso? Porque você se conhecendo melhor, você sabe que ferramentas você tem à mão, né? Você sabe que habilidades você pode usar, você conhece seus limites, né? Então, numa certa situação, você sabe como sair dela de uma forma que se machuque menos, que se preserve mais. Você se conhecendo, você sabe as suas habilidades e você sabe onde você pode investir e onde você tem que trabalhar para melhorar, né? Então, o anorexo, geralmente, ele está muito permeável, ele está muito influenciável pelo ambiente. Então, ele esquece de si para tentar ter um reconhecimento social. Lembrando que ele está com essa distorção da realidade, né, da percepção. Então, ele tenta ter essa aprovação social, que ele acha que não tem. Então, ele vai tentar emagrecer ao extremo. Tem pessoas anoréxicas que chegam a ter uma aparência esquelética, né? Que fala. Por quê? Porque o índice de gordura, de massa corporal diminui tanto que os ossos ficam à mostra. À mostra porque só fica osso e pele, né? Então você vê, tem uma ideia até cadavérica, né? Parece até um esqueleto a pessoa. Um caso famoso de anorexia foi a vocalista do Carpenters, né? Se vocês pesquisarem aí nas redes, a vocalista do Carpenters, eu não me lembro o nome dela agora, os Carpenters, né? Ela com o irmão, ela tinha anorexia. E se vocês repararem os vídeos, né, as músicas, ela vai emagrecendo gradativamente, até que no último show ela tá magrinha, né? O último show antes de ela falecer,
ela estava muito magrinha. Então, por quê? Porque essa ausência de nutrição, né? A pessoa fica desnutrida, a pessoa fica fraca. E como há essa recuperação do peso, como há essa recuperação do corpo, né? A pessoa se trata psicologicamente, porque ela está essa percepção diferenciada do mundo, de si, mas essa retomada da alimentação tem que ser gradativa, né? O anorexo, ele não pode também, observou uma melhora no psicólogo, ele não pode sair dali e já se alimentar normalmente, né? Se indica um nutricionista, porque o organismo ficou muito tempo sem se alimentar de maneira adequada, então é necessário aumentar essa alimentação aos poucos, para o corpo não sofrer um choque também, né? Então há todo um tratamento aí multidisciplinar do psicólogo, psiquiatra, nutricionista, clínico geral, né, endocrinologista na parte de hormônios. É um atendimento multidisciplinar dessa pessoa, né? Ela tem que ser acolhida em todos esses aspectos, não só clínico, físico, mas também psicológico. E o psicólogo trabalha arduamente, né, para auxiliar essa pessoa a se perceber como ela realmente é. E não mais ter essa percepção alterada de si. Então, às vezes, as pessoas podem ter a impressão que o anorexo não dá importância ao que você fala. Não é que ele não dê importância, ele está enxergando de uma outra forma. Ele está se vendo de uma forma que ele está sofrendo, que ele está se sentindo inadequado, né? E isso acaba criando hábitos, né, que são extremamente prejudiciais a ele, com a indução de vômitos, com a diarreia provocada por laxantes, a falta de alimentação, né? Ou a alimentação exagerada, mas logo em seguida ele vomita, ele usa laxante, engole muitos laxantes. Então, é um quadro clínico muito delicado, né? Em que se deve trabalhar essa autoestima, esse revigoramento desse sujeito em todos os aspectos da vida dele, né? Tem que perceber o que foi o gatilho, né? O que provocou, qual foi o ponto crítico que foi fundamental para ele desenvolver essa psicopatologia, tem que analisar isso, né? E trabalhar questões emocionais dele, que provavelmente a autoestima, é muito provável que a autoestima dele esteja comprometida, que ele esteja com dificuldade de percepção da realidade e de si mesmo, e isso causa muita dor, o que o faz criar uma compulsão para tirar esse alimento do corpo, né? Essa ideia de inadaptado, de inadequado, de feio, de feia, né? Então isso aí tem que ser cuidado com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, né? Porque a anorexia, como foi o caso da Carpenters, da vocalista dos Carpenters, ela morreu desnutrida, né? A anorexia dela progrediu a um ponto de ela não acordar mais, né? O corpo não tinha mais forças e ela faleceu. Então a anorexia ela é um quadro muito complicado, tem que ser trabalhado com carinho, com atenção, né? Porque o organismo ele tenta segurar até onde pode. E quando falta essa energia primal, essa energia necessária para a vida, né? O organismo ele literalmente apaga, ele não tem mais como resistir e a pessoa falece. Então a anorexia e a bulimia devem ser trabalhados com todo cuidado, com toda atenção, né? Para que esse sujeito possa se recuperar, se fortalecer novamente e ter uma vida plena e feliz, né? Isso é muito importante, tá? Então fica aí o áudio para vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem comentar, eu vou tentar liberar os comentários. Podem participar, dar sugestões, conselhos de temas, tá? A minha intenção é sempre divulgar informação para que a gente conheça os mais diversificados tipos de psicopatologia, de pessoas próximas, de repente em nós mesmos, né? Esses áudios permitem um autoconhecimento, né? Eu
tenho essa intenção, que as pessoas se entendam mais, que as pessoas se compreendam, que possa, de certa forma, oferecer alguma ajuda, né, moral, emocional aí, para as pessoas que estão ouvindo, tá? A anorexia não é frescura, a anorexia é uma psicopatologia, assim como a bulimia, e tem que ser tratada com carinho, com atenção, com muita dedicação. O apoio familiar, o apoio profissional e dos amigos, social, é muito importante, tá? Para que não perca essa pessoa que está acometida dessa psicopatologia, tá bom? Um grande abraço a todos, eu espero ter esclarecido aí as dúvidas. Qualquer coisa é só comentar. Um grande abraço.